homem ainda buscará a eternidade, buscará em satisfazer o seu ego por seus próprios feitos. Mas nenhum feito de qualquer homem poderá dar a este homem a vida eterna. Sim, a Bíblia nos fala que aqueles que foram chamados em Cristo Jesus, eles herdarão a vida eterna e entrarão na alegria do seu Senhor. E aquele que não herdou a vida eterna com Cristo, viverá eternamente na condenação, que é chamado de vergonha eterna, aonde o fogo não se apaga e o bicho não morre. É isso que a palavra nos fala. O homem, ele se encontra em um estado de rebelião. Vemos isso em Isaías, capítulo 65, verso 2. O homem está morto. O pecado trouxe como justo pagamento a morte de todos os homens. O salário do pecado é a morte, conforme lemos Romanos 5, no verso 12, e também Romanos 6, no verso de número 23. É importante entendermos, compreendermos que fomos chamados em Cristo Jesus para a vida eterna. Da mesma maneira, fomos chamados em Cristo Jesus para anunciar o tempo aceitável. Por isso que nós pregamos, por isso que Deus levanta homens para ensinar a igreja, para que cada um de nós aprendamos e também testifiquemos e falemos do amor de Deus em Cristo Jesus. Seja aonde quer que nós venhamos estar. É importante que nós possamos falar do amor de Cristo, conduzir a Cristo e também ajudá-los a permanecer em Cristo. Olha para a sua vizinhança. Quantas pessoas você conhece? Quantas pessoas estão à sua volta? Quantas pessoas cada um de vocês conhece na família de vocês que precisam de uma nova vida em Cristo Jesus? E quantos amigos este parente também não tem, que também precisam? Quanto mais nós acessarmos as nossas famílias, os nossos entes queridos, as pessoas das nossas vizinhanças, mais conseguiremos fazer com que a palavra de Deus chegue ao coração dos homens. E aqueles que foram chamados em Cristo Jesus se arrependam e venham à conversão, recebendo a Cristo como seu único, suficiente Salvador, e Cristo, por seu sacrifício na cruz, o reconcilie com Deus. E todos nós, assim, reconciliados com o Senhor, viveremos para toda a eternidade. Paulo se preocupava com a pregação, e em Paulo se manifestava um amor apostólico, um desejo ardente de anunciar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, cabe a você e a mim. Mudou-se os obreiros. Paulo não ficou para semente, nem Pedro, nem Tiago, nem João. Todos eles pagaram com a sua própria vida a sua fé, na qual eles creram. E porque creram, foram salvos. Creram no Filho unigênito de Deus. Mudou-se os obreiros. Hoje eu, você, cada um de nós somos chamados para anunciarmos as verdades do Evangelho, para pregarmos a palavra do Senhor, para que eles recebam a salvação em Cristo Jesus. O pecado, ele lançou o homem num estado de miséria espiritual e moral. Por isso que nós vemos a decadência humana, este mundo quebrado por causa do pecado. Por isso que nós vemos tantas maldades. Por isso que nós mesmos que estamos em Cristo somos tentados por este mundo corrompido. Por isso que todos nós sofremos enquanto nós estivermos aqui. E é por isso que, chamados em Cristo Jesus, fomos livres da escravidão do pecado. E livres da escravidão do pecado, podemos fazer escolhas que glorifiquem a Deus. Podemos escolher entre o bem e o mal, entre andar em pecado e agradar a Deus. Mas o mundo, ele se encontra em uma decadência moral por causa do pecado que entrou no mundo. Em favor dele, nada pode fazer, conforme eu já falei e li no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 19, dos versos 25 e 26. E podemos ver também, lá no livro de Efésios, capítulo 2, verso 9, aonde nos diz que a salvação, ela é um dom gratuito de Deus. Ela não vem das nossas obras para que nenhum de nós nos gloriemos.
para que nós venhamos diante de Deus e exigirmos do Senhor: olha, eu fiz o bem, agora cadê a minha paga? Não, não é uma barganha. Deus mostrou o seu amor, derramando o sangue do seu Filho na cruz, para que nós, agora em Cristo Jesus, fôssemos reconciliados com Ele. Nós, pelos nossos méritos, jamais poderíamos fazer isso. Por isso que Pedro escreveu, conforme disse aos irmãos, que a nossa salvação, ela não foi comprada com preço de prata e de ouro, mas com o sangue do Filho unigênito de Deus. Então, é importante que haja uma compreensão clara em nossa mente, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele é o Messias, palavra que é compatível, palavra que é sinônimo de Cristo. Jesus é o nome do Senhor, Cristo não é sobrenome. Cristo é ungido como Messias, aquele que foi enviado, ungido por Deus, para que através da sua obra nós fôssemos reconciliados com Deus. Conforme disse aquilo que está no livro de Atos: nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a saber, Jesus Cristo. Jesus, o ungido de Deus. Ele é o Salvador prometido pelo próprio Deus. Após a queda, conforme falei, no livro de Gênesis, a partir do verso 15, quando o homem e a mulher comeu do fruto, Deus disse à mulher que da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Então podemos dizer que foi a graça divina intervindo a favor do homem. Nós vemos a graça divina de Deus lá no Éden, quando o homem pecou contra Deus, e Deus havia dito que se ele pecasse, morreria, porque o salário do pecado é a morte. Deus poupou o homem, foi longânimo para com ele, para que no tempo determinado por Deus, como diz Paulo no livro de Gálatas, que na plenitude do tempo Deus deu o seu Filho, Cristo Jesus, para que morresse a nossa morte. A Bíblia diz que Jesus veio, tal qual estava escrito a seu respeito, verdadeiramente homem. Ele era homem, nascido de mulher. Quando nós falamos o credo apostólico, nós estamos testificando esta verdade. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E essa é a verdade, Deus é o Criador. Creio em seu Filho, que nasceu da Virgem Maria. E isso dá a natureza humana de Cristo Jesus. Quando nós falamos do credo apostólico, nós falamos a respeito disso. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, que nasceu da Virgem Maria, padeceu perante Pôncio Pilatos, foi morto, crucificado. Então isso está testificando quem é Cristo, em quem nós cremos. Ele é aquele nascido de mulher. Era necessário que ele fosse homem para que morresse no lugar do homem, para que ele substituísse o homem na cruz. Então, ele é verdadeiramente homem, não obstante também ser verdadeiramente Deus. Todavia, concebido pela mulher, ele nasceu sem pecado, conforme vemos em João 8, nos versos 46. E ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. 2 Coríntios também 5, 21 nos fala, e Hebreus capítulo 2, versos 17, 18, como também no capítulo de número 4, versos 14, 15 e 16. A graça de Deus é mais forte do que a obra pecaminosa do homem. A vida é mais forte que a morte, conforme lemos em Romanos 5, dos versos 12, 13, 14 e 15, ou 1 Coríntios, capítulo 20, versos 28, 57 e 58. A salvação proporcionada em Jesus Cristo é a prerrogativa única e exclusiva de Deus. Ele tem todo o poder e total liberdade para salvar a quem ele quiser. A palavra diz que a palavra de salvação pertence a Deus. E nós vamos continuar logo depois falando a respeito de salvação. E que isso venha clarear o teu entendimento
para que você valorize a salvação alcançada em Cristo Jesus. Que você não pense que faça parte somente de uma união ou uma sociedade de pessoas. Que você compreenda que fora de Cristo você está condenado. Que fora de Cristo você está condenado. Você é inimigo de Deus. Por mais que você fale de Deus, você ajude os pobres e dê o seu corpo para ser queimado, se de fato estas obras não forem feitas em Cristo Jesus, se você não estiver em Cristo Jesus, você não tem parte com Deus. Que o Senhor te abençoe e que assim caminhemos juntos para a glória do Senhor Jesus.